O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dia 29 de junho, celebramos São Pedro e São Paulo. E a igreja nos dá a possibilidade de transferir esta solenidade para o domingo mais próximo do dia 29, a fim de que todos nós, como comunidade de fé, como igreja reunida, possamos recordar as primícias da nossa fé, celebrando com a alegria e pedindo a intercessão destes dois pilares da igreja, duas colunas fortes da igreja, sobre as quais Jesus quis edificar a igreja, da qual 2000 anos já se passaram e até mais, e ela permanece firme, apesar das fragilidades humanas, porque está construída sobre a rocha, pedra, que é Pedro, a quem Jesus confiou a missão de ser o seu representante visível na terra. Pedro e Paulo, apóstolos da primeira hora. Pedro faz parte daqueles primeiros chamados por Jesus. Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, quando falam que Jesus chamou os primeiros discípulos, Pedro está sempre entre os primeiros que foram chamados. Um outro destaque que é dado para Pedro nos evangelhos é que em todos os momentos, e hoje não é diferente, mas são todas as passagens bíblicas em que Jesus está junto dos discípulos, e quando Jesus faz uma pergunta, quem responde por primeiro é Pedro. Um outro destaque que é dado nos evangelhos, e isso é interessante saber porque tem um porquê. Pedro é citado nos evangelhos 114 vezes, nomeado Pedro 114 vezes. Nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, também autor do 3º evangelho, Pedro é nomeado 57 vezes. Para vocês perceberem o destaque que se quer dar nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, a figura de Pedro, o discípulo que depois é mais citado
é João. O João, o discípulo amado, o João evangelista, aquele que escreveu além do 4º evangelho, as 3 cartas que estão lá no Novo Testamento, 1ª, 2ª e 3ª carta de São João. O discípulo fidelíssimo a Jesus, amigo próximo de Jesus, que não o deixou em nenhum momento, o acompanhou até a cruz e a morte, era o único que estava lá junto com a mãe de Jesus. Jesus poderia muito bem ter confiado a ele a missão de chefiar a igreja, mas não quis confiar a Pedro. Certamente, porque Pedro tinha alguma liderança, nós podemos imaginar, os evangelhos não falam, mas João era igualmente inteligente. Aliás, pelos escritos, eu ouso dizer que ele era mais sábio do que Pedro, porque o evangelho, o 4º evangelho e as cartas de João são sabedoria pura. Aliás, a melhor definição de Deus quem a dá é João. Com uma palavra, Deus é amor. Mas Jesus escolheu Pedro. Por que será? A resposta nós não a temos. Mas ele sabia o porquê. Mesmo quando sabia que Pedro ia negá-lo. Não está no evangelho de hoje, mas vocês conhecem a passagem em que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta por uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus insiste mais uma vez, aí Pedro já ficou, ele era temperamental, já ficou bravo. Mas Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus sabia que Pedro, porque é humano como nós, iria negá-lo 3 vezes. Mas diante da sua profissão de profundo amor a Jesus, Jesus quis confiar a ele a chefia da igreja. E o evangelho de hoje nos retrata como foi que Jesus confiou a Pedro a chefia da igreja. Ele pergunta primeiramente aos discípulos: o que as pessoas que vocês encontram, das famílias de vocês, o que eles dizem acerca de mim? Quem que eles acham que eu sou? Então eles responderam: uns acham que és Elias, João Batista, um dos profetas. Mas Jesus falou: não. Então isso é o que eles pensam, é sinal de que não entenderam ainda direito. Mas e vocês? E vocês? Não os outros, mas vocês que estão aqui comigo, que eram os mais próximos. Quem vocês pensam que eu sou? Quem foi que respondeu? Pedro. E Pedro como foi que respondeu? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Isto é, tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus, que todos os profetas falaram, anunciaram que deveria vir para salvar o povo de Israel e a humanidade. Ele agora já está aqui e és tu. Quando Pedro falou assim, Jesus falou: não foi um ser humano que te revelou isso. Esta é uma inspiração divina. E porque tu deste essa resposta precisa, eu vou te dar uma missão muito importante. E certamente porque Pedro também tinha uma liderança e era mais de idade, mais ancião, tinha um certo respeito entre os outros apóstolos. E Jesus lhe confia a missão. E como Jesus lhe confia a missão? Mudando-lhe o nome. Porque como o próprio evangelho de hoje diz, ele antes era chamado de Simão. E para identificar qual Simão, ainda dizia: é o Simão, filho de Jonas. Na minha terra até hoje diz assim, não sei se na terra de vocês, quando vai falar de alguém, fala assim: ele é o João Inácio, filho do Francisco. Ele é o
fulano, filho do cicrano, para identificar. Bom, ele era chamado de Simão, filho de Jonas. E Jesus, para lhe dar a missão importante de fundamentar a sua igreja na fé sólida, que nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nada e ninguém iria abalar, disse para ele: olha, Simão, filho de Jonas, eu agora vou mudar o seu nome. E de agora em diante, Simão, tu és pedra, rocha, firme. E sobre esta pedra, Cefas, rocha, bem firme, eu vou construir a minha igreja. E nada e ninguém vai abalar a igreja. Surgirão dificuldades por causa das nossas limitações e fraquezas humanas, mas passaram-se mais de 2000 anos e a igreja continua viva. Qual instituição que permanece assim? É porque ela é bem fundada na rocha firme, que é primeiramente o próprio Cristo Jesus, e que ele quis colocar como representante visível dele, antes de voltar para o Pai, para guiar a sua igreja, Pedro, de fé firme e inabalável. E por isso Jesus continua dizendo: então agora que tu és rocha, pedra, Cefas, bem firme, eu vou te dar todo o poder. As chaves representam o poder de ligar, desligar. A chave dá autoridade a Pedro de continuar falando sempre em nome dos outros discípulos e de modo particular dá a ele o poder de manter a unidade da igreja, de manter a igreja sempre em comunhão. E por isso vai dizer também em outros evangelhos, como no evangelho de Lucas, que Jesus vai dizer assim: Pedro, vai e confirma os discípulos todos na fé, mantém todos os discípulos firmes na fé, dando a ele as chaves e esse poder de ligar e desligar. Ou seja, aquilo que ele ensinar, todos os outros discípulos sabem que a última palavra é dele, porque ele fala inspirado pelo Espírito de Deus, que Jesus prometeu mandar e que iria lhe revelar o que ele deveria decidir para o bem da igreja. E quem que é Pedro hoje na vida da igreja? O Papa, alguém sabiamente já disse, porque Pedro é o vigário de Cristo na terra. E os sucessores de Pedro, ao longo das gerações, são todos vigários de Cristo na terra. E hoje, o sucessor de Pedro, portanto, hoje, a pedra firme, a rocha inabalável, que não nos deixa abalar na fé, que nos indica o caminho que nós devemos seguir. A igreja no mundo inteiro, não só na Itália, não só na Europa, não só na África, não só na Ásia, na América Latina, em toda parte do mundo. A igreja católica, apostólica, romana, fundada pelo próprio Jesus quando começou a chamar os discípulos, edificada sobre a rocha firme que é Pedro, hoje tem no Papa aquele que tem as chaves da igreja, o poder de iluminar a igreja e dizer: queridos irmãos e irmãs, é por aqui que vamos, o caminho certo é aqui, não é acolá. Tantos falsos líderes, até pseudos líderes religiosos, às vezes querem nos apresentar outros caminhos, outras doutrinas, outras verdades. O Papa, sucessor de Pedro, hoje Francisco, é ele quem tem as chaves, quem tem esta autoridade de nos indicar o caminho. Por isso hoje nós devemos rezar muito por ele. Mas uma palavra rapidinha sobre São Paulo. São Paulo
diferente de Pedro em tudo, porque Pedro está entre os primeiros, entre os chamados. São Paulo só vem depois. Ele não era nem parte dos primeiros discípulos e apóstolos. Ele fala que nem é digno de ser chamado de apóstolo. Mas, no início, o que ele era? Um perseguidor dos cristãos. Ele ajudava a prender quem se dizia seguidor e seguidora de Cristo. Ele ajudava a expulsar os seguidores e seguidoras de Cristo de todas as cidades e povoados. Mas um dia, ele ouviu a voz de Deus e se converteu no caminho de Damasco. E após a sua conversão, ele sentiu uma alegria tão grande no seu coração, que ele disse para ele mesmo: de hoje em dia, para mim viver é Cristo, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Por que ele disse isso? Porque a alegria que ele sentiu foi tão grande. Ele falou: não é justo que as outras pessoas não tenham a possibilidade que eu tive de ouvir o Evangelho e deixar-se converter pela graça do Evangelho. Então, ele passa a ser o grande anunciador do Evangelho. Sai correndo de cidade em cidade, povoado em povoado, cultura em cultura. A todas as pessoas, ele queria levar a alegria do Evangelho, para que as pessoas se deixassem transformar, como ele, pela força que tem a palavra do Evangelho, a boa nova de Cristo. E tornou-se o grande arauto da fé. Então Pedro representa na igreja a unidade. Ele é a ponte, por isso o Papa é chamado de pontífice, porque ele que faz a nossa união, a nossa comunhão, como a ponte faz, né? A passagem entre um lado e outro do rio, o Papa, o pontífice, faz a nossa união entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Cabe a Pedro esta missão, o Papa, pontífice. E Paulo nos representa como aquele que tem a paixão pelo anúncio do Evangelho. Ele termina a segunda leitura de hoje dizendo assim, aliás, inicia a segunda leitura de hoje, ele dizendo assim: eu estou terminando a minha carreira, a minha missão, mas eu posso dar graças a Deus, porque combati o bom combate, guardei a fé e perseverei após a minha conversão, firme na minha fé, e não deixei me abalar nunca mais, a ponto de entregar a vida derramando o seu sangue, mas não arredou o pé da fé em Cristo Jesus. Para dizer que não falei das flores, eu termino. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos dizia, vocês se lembram, diz, né, podem conferir, que quando Pedro foi preso, o primeiro Papa da igreja, a igreja, todos os discípulos, a igreja nascente, o que ela fez? Ela rezou, ela não cessava de rezar. E o que aconteceu pela força da oração? Deus mandou os anjos do céu libertar Pedro da prisão. O sentido é muito maior. Se nós rezarmos, nós primeiramente podemos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, que não nos deixa combater o bom combate, guardar a fé, permanecer firme na fé, em comunhão, em unidade, na família, na igreja. Mas tem um sentido ainda muito bonito. Lembrem-se que o Papa Francisco, logo que recebeu a missão de ser o pontífice, o Papa, ele falou: rezem por mim, porque ele sabia disso, que a oração tem essa força. Então vamos rezar hoje pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco, para que ele possa ser libertado de
tudo aquilo que está impedindo a ele de anunciar o Evangelho, para que ele possa libertar de todas as forças contrárias ao anúncio do Evangelho e da verdade que ele tem a missão de nos comunicar. Para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor.